Se você reparar no vento, o medo vai tomar conta da sua vida. Bem, o tema de hoje é não repare no vento, ok? E o texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Estamos diante de uma cena extraordinária. Estamos vendo os discípulos entrando no barco, indo ao alto mar, no lago de Genezaré ou no mar da Galileia. Jesus foi ao monte para orar e chega um determinado momento que ele decide descer e ao encontro dos discípulos. E lá, ao andar sobre as águas, os discípulos dizem que viram um fantasma e ficaram com muito medo, ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse: olha só, coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, como sempre, para frente, sanguíneo, ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, me faça ir ao teu encontro. E Jesus disse: então venha, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Só que chega um momento que a Bíblia nos faz questão de dizer que Pedro reparou no vento. E quando ele reparou no vento, 3 coisas começaram a acontecer na vida de Pedro. A primeira, ele ficou com medo. Depois ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E aí Jesus imediatamente estende as suas mãos, pega Pedro e ambos entram no barco. E Jesus, ele dá um breque, né? E diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não repare no vento. A Bíblia faz questão de mostrar que há 3 frases que mostram o vento e coisas relacionadas ao vento. Do versículo 24, a Bíblia diz assim: o vento soprava sobre eles.
No versículo 30 a Bíblia diz que Pedro reparou no vento. E no versículo 32 a Bíblia ainda vai dizer: depois que entraram no barco, o vento cessou. O que foi o vento para Pedro? O vento para Pedro foi a manifestação da natureza, o vento forte mesmo. Então Pedro, ao se dirigir, ao andar sobre as águas, ao ir ao encontro de Jesus, ele repara no vento e começa a afundar. Para Pedro, o vento foi o aspecto da natureza. E para você, o que é o vento? O vento pode ser várias coisas e situações adversas da vida que acontecem ao nosso redor, tirando a nossa atenção de Jesus, tirando o nosso olhar de Jesus. O vento na vida de Ana foi e era a falta de filhos, mas o Senhor deu filhos a Ana. O vento na vida dos leprosos era a lepra, mas Jesus curou os leprosos quando disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E mais, qual foi o vento na vida da mulher com fluxo de sangue? Foi a sua vida se esvaindo, mas Jesus liberou o poder quando ela tocou em Jesus e ela foi curada. Então o vento pode ser as circunstâncias e é da vida que vem e estão ao nosso redor tentando tirar a nossa atenção. Então, qual é o vento que está tentando hoje tirar os seus olhos de Jesus? E 3 coisas nós vamos aprender, nós vamos manter comunhão sobre esse texto e vamos aprender 3 coisas importantes. A primeira, o medo se estabelece quando você olha para o vento. O naufrágio acontece quando você repara no vento. E o desespero solitário permanece quando você repara no vento. Quando reparamos no vento, o medo se estabelece. E o versículo 30 diz: mas quando Pedro reparou no vento, a Bíblia continua, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. O medo tem o poder de nos desestabilizar, de trazer desesperança, inércia, desassossego, falta de tranquilidade sobre as nossas vidas. Quando o medo se estabelece dentro de nós, uma percepção estranha toma conta de nossa vida. E que percepção estranha é essa? Passamos a entender que não há mais solução para as questões da nossa vida. Perdemos a esperança. Quando o medo se estabelece, passamos a não enxergar mais as possibilidades, as saídas. Passamos a ter os nossos olhos vedados, as escamas tomam conta da nossa visão e não enxergamos direito mais, não percebemos mais solução. Quando o medo se estabelece, uma escuridão poderosa se apossa, se apodera do nosso coração. Você já passou por isso? Você já passou por um momento de medo porque você reparou no vento, porque você reparou na circunstância, porque você reparou nas adversidades, porque você parou de olhar para Jesus, porque você parou de olhar para Jesus e estava andando sobre as águas, indo em direção a Jesus. Aí, por causa disso, você começou a ter medo sobre o seu coração. A Bíblia diz que Pedro falou: Senhor, se for o Senhor, deixe-me ir ao teu encontro. Jesus disse: Pedro, venha, venha Pedro. Pedro colocou os pés sobre as águas, saiu do barco, pisou, foi caminhando. Ele estava indo muito bem, ele estava indo muito bem mesmo, mas chegou um momento que a Bíblia diz que ele, Pedro, reparou no vento e o medo veio. Será que por Pedro ser pescador, ele conhecia a grande profundidade do mar da Galileia e ficou, e isso talvez foi um dos indícios de ter gerado medo no coração dele? Será
que Pedro sabia, e ele sabia que um vento forte poderia causar uma embarcação ou a um homem náufrago. Será que essas questões da análise do tempo, por Pedro conhecer e saber de verdade como pescador a realidade do mar da Galileia e dos perigos que haviam lá, será que isso foi capaz de gerar dentro do coração de Pedro medo? Será que Pedro olhou para o vento por causa desse vento fortíssimo? Uma coisa nós sabemos, que provavelmente aqui nós nunca saberemos se algumas dessas experiências de Pedro foram o gatilho que gerou medo no coração dele. Mas uma coisa nós sabemos, Pedro reparou no vento. Esse é um ponto que nós precisamos tomar cuidado. E Pedro, reparando no vento, a Bíblia diz que ele começou a ter medo no coração dele e por isso perdeu o foco de Jesus também. E esse medo fez Pedro estar em um estado de inércia, começando a afundar. E uma coisa nós precisamos aprender: não confie em Jesus apenas no começo. Pedro estava indo muito bem. Ele disse: Senhor, se for tu mesmo, me manda e eu te encontro. E Jesus falou: venha, Pedro. E ele foi confiando no começo. Ele confiou. Mas chegou o momento que Pedro deixou de confiar, porque o vento teve no coração de Pedro espaço maior. Ele reparou no vento, na dificuldade, no vento forte, nesse vento que veio tirando o olhar de Pedro. Então eu aprendo que eu não posso confiar em Jesus apenas no começo. Eu tenho que confiar em Jesus e permanecer confiando no Senhor até o final. Então, confie no Senhor, não apenas uma semana diante das adversidades, das dificuldades, diante dos ventos da vida. Não confie no Senhor, em Jesus, apenas um mês, 2 meses, 1 ano. Confie no Senhor continuamente e você saberá o que é ter comunhão com o Senhor. Tá bom? Deus te abençoe nesta hora com essa palavra. Não repare no vento. Se você reparar no vento, nas adversidades, nas dificuldades, o medo vai tomar conta da sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Senhor, em favor deste irmão, desta irmã, desta pessoa. E eu não sei, Senhor, até onde esse vídeo vai chegar, mas eu sei de uma coisa: Tu és o meu Deus, o Deus dos teus filhos e o Deus capaz de abençoar, sustentar, tomar pela mão, dando a direção. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe esta pessoa nesta hora. E se estiver passando por um momento de vento, de dificuldade, que o Senhor possa sustentá-la agora, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu gostaria de te pedir para você me ajudar a crescer esse canal, dando seu like, compartilhando, se inscrevendo, compartilhando na descrição do vídeo aquilo que mais a palavra falou ao seu coração. E até a próxima e Deus te abençoe.